Então, vamos começar a nossa aula e hoje nós vamos falar como a escrita acontece. No módulo anterior, nós falamos das vogais e falamos também sobre os neurônios espelho, falamos sobre a importância de fazer a relação da letra com o som, com o nome, para que a criança possa perceber e saber exatamente o que aquela letra significa e fazendo relação com o som e a articulação para dar a concretização necessária para que essa criança possa, para que esse cérebro possa entender e essa criança possa desenvolver autonomia na leitura e na escrita, sem ficar presa a decorebas de silabários ou coisas desse tipo, né? Associações em geral, mas que ela possa ter a consciência do que significa aquela letra, que além de um nome, ela tem uma articulação, né? E tem um som também, que isso facilita muito o processo de ensino e aprendizagem. Então, antes de passar para o módulo das consoantes, eu preciso trazer para você o que significa a escrita e como ela se processa, fazendo um apanhado aí também de como é o modelo mental da criança dentro dos níveis de escrita e o que é importante que você possa estar atento para que ela possa desenvolver as demais etapas desse processo, tá? E aí, nessa aula, eu vou falar para você sobre isso, para que você possa, ao se deparar com o desenvolvimento da escrita da sua criança, da leitura da sua criança, você entenda de fato o que está acontecendo dentro dessa cabecinha, tá? Então, nós vamos começar agora a nossa aula para falar disso e falar também como começa, como que acontece a escrita. Antes de mais nada, antes de abrir o slide, inclusive, eu quero pontuar para você que você não pode perder de vista que antes de escrever, a criança precisa ler. É um processo que é indissociável, a leitura e a escrita. Porém, existe uma ordem. A criança precisa ler primeiro para que depois ela concretize como consequência dessa compreensão a sua escrita. E dentro da cabecinha dela existe um processo neural que começa pela visualização das letras. Quando nós olhamos para uma palavra, nós ativamos uma região do nosso cérebro responsável pelo processamento visual, que é a região occipital. E nessa região, quando nós percebemos as letras, automaticamente o cérebro ele procura pelo som dessa letra para que ele possa acessar o significado e posteriormente entender o que é aquilo, né? O que significa aquilo. Então existe um processo neural que, segundo Stanislas Dehaene, é o nosso cérebro que faz a partir dos estímulos que nós oferecemos para ele. Se essa criança olha para uma letra, olha para uma palavra e não sabe o que aquelas letras significam, esse processo, esse processamento das informações, ele fica interrompido. E aí a criança fica vendo e não acessando os sons, e ela vai fazer outros caminhos que não são os mais esperados que essa criança faça. Ela vai começar a fazer um caminho de associação. Então, ela vai acessar a memorização, ela vai lembrar, ela vai fazer um outro caminho que vai levá-la por um processo muito mais demorado dessa compreensão. Então, por isso que é importante respeitar cada etapa do desenvolvimento dessas habilidades. Nós já passamos pelas habilidades auditivas, de linguagem, a consciência fonológica, falamos antes disso do processamento das informações auditivas, e aí passamos também pela cada nível da consciência fonológica, com exemplos, tudo preparando essa criança para que ela possa ler e depois escrever. Quando nós começamos a ensinar as letras e essa relação letra-som, que é essa parte da fônica, tem um novo mundo que se abre para as crianças, porque ela olha a letra e ela sabe o que essa letra que significa. Ela sabe que para ler ela não lê falando o nome de letra, ela lê falando o som dessas letras. Nós falamos o som das letras para comunicar as sílabas, as palavras, as frases, as músicas,
músicas e por aí vai, né? Então, nós usamos essa questão sonora. E a criança precisa saber essa relação para que ela possa fazer uso disso. E, consequentemente, ela consiga fazer a relação. Quando eu digo um som, aí eu vou fazer um outro caminho. Eu vou lembrar do que esse som. Aqui esse som está ligado ao nome da letra, à representação desse caractere, para que ela possa escrever. Então, a escrita ela é consequência da leitura. Por isso, ler, visualizar, saber o que aquela letra significa é muito importante, tá? Muito mais importante do que decorar sílabas ou decorar o alfabeto. Então, não é assim que se processa. E aí, eu estou dando uma pausa aqui em toda essa construção com vocês, porque agora nós precisamos entender como que essa criança escreve, tá? E aí, eu vou compartilhar minha tela com você, para que você possa acompanhar essa. Deixa eu ver aqui, deixa eu botar certinho. Cadê? Já passamos por aqui, por aqui. Isso, beleza. Então, como a escrita acontece? Vamos nessa. Como a escrita acontece? Então, a gente precisa entender o viés da aprendizagem. Existe que, no primeiro sentido, essa teoria estuda sobre o conhecimento, como que a natureza, como que esse conhecimento, ele, da onde parte esse conhecimento, como ele se consolida, como ele se processa. Então, no primeiro sentido, a epistemologia é uma teoria de conhecimentos, onde nós buscamos o ponto de partida, a natureza dessas etapas, os limites do conhecimento, que nos leva a estudar os processos cognitivos, que são individuais. Chega daquele tempo de achar que todo mundo está no mesmo nível, que só porque está na mesma idade, está na mesma classe, todas as crianças desenvolvem no mesmo tempo, né, de aprendizagem. Não, cada criança ali naquele momento tem um modelo de aprendizagem, um modelo de pensamento, está num nível cognitivo, e nós precisamos entender qual é esse nível, tá? E eles são individuais. Ah, e também eles está no finalzinho desses slides. O que é conhecer, o que podemos conhecer e como podemos conhecer. E aí, se a gente for trazer esse conceito para a alfabetização, isso continua fazendo sentido. Por quê? Porque na alfabetização nós precisamos investigar como essa criança está processando esse modelo de pensamento. Se essa criança está no realismo nominal e você identifica isso, você está entendendo como essa criança está processando esse conhecimento. Você sabe que por ela pensar desse jeito, pela natureza do argumento dela ser esse, né? Você sabe que o ponto de partida foi aquele. E aí é muito interessante porque você sai de um processo apenas de ensinar conteúdo para um modo investigativo daquela natureza do conhecimento. E nós precisamos ser pesquisadores disso e precisamos compreender melhor como isso tudo acontece. E dentro desse processo, você precisa definir qual é o foco que você vai dar para a aprendizagem dessa criança. O seu foco, ele está no alcance de um objetivo, tá? Ou ele está simplesmente consolidado em compreender os processos de aprendizagem dessa criança. O professor, muitas vezes, ele busca o resultado final. Eu quero que essa criança faça isso, eu quero que essa criança aprenda o alfabeto, eu quero que essa criança leia, escreva, mas ele pouco percebe a perspectiva de desenvolvimento dessa criança, né? Ele não olha muitas vezes o processo dela, ele não busca compreender em que etapa ela se encontra, por que que ela pensa desse jeito, quais são os argumentos que ela está usando, por que que ela usa esses argumentos. Isso vai ser decisivo para que você possa traçar as próximas etapas e compreender devidamente qual é o ponto de partida dos estímulos que você precisa oferecer. Então, como a criança pensa, entender como ela pensa e explicar sobre isso é imprescindível para você. E quando você faz isso, você acaba também destacando, tá?
que a perspectiva que mais te importa não é a sua propriamente, e sim a perspectiva do seu aluno, entender o ponto de vista dele, para que a partir daí todas as outras coisas possam fazer sentido e você possa perceber melhor as etapas que você precisa vencer com ele. Então, todo conhecimento ele precisa de uma consolidação. Todo novo conhecimento, na verdade, precisa de uma consolidação anterior. O novo conhecimento, ele sempre se sobrepõe ao outro. Então, vamos falar, né? Eu comecei essa aula dizendo que a leitura antecede a escrita. É isso que as pesquisas nos mostram. As pesquisas no campo da neurociência já comprovaram que é assim que o nosso cérebro aprende melhor. Então, se eu quero que a criança escreva como um novo conhecimento, eu preciso ter certeza que o conhecimento da leitura já se consolidou. Então, a escrita ela será apenas um retrato da consolidação anterior, tá? Então, é como se fosse. Não tem como eu subir uma escada numa escada sem degraus, não é verdade? Eu preciso, para que eu possa subir o segundo degrau, eu tenho que colocar o meu pé fortalecido no primeiro. Esse primeiro degrau precisa estar bem consolidado, bem no lugar certinho, para que quando eu for dar um impulso para o segundo degrau, essa escada não caia, né? Eu também não caia dessa escada, né? E aí a gente precisa entender que nessa construção, esse conhecimento precisa estar sendo consolidado. Não adianta você desenvolver a sua ansiedade de simplesmente trabalhar com a criança que é pré-silábica, ah, as dificuldades ortográficas, não faz sentido algum para essa criança. Ela não está nessa etapa, ela não está nesse nível, né? Ou então, opa, ou então é, se preocupar de trabalhar com uma criança de nível alfabético como se ela fosse do nível pré-silábico, ou vice-versa. Então, é muito importante que você entenda a etapa atual para que você possa dar a etapa posterior, tá? Se ela está firme nessa etapa, vamos avançar com essa criança. Então, tudo isso depende, né, da qualidade dos estímulos que você oferece para essa criança. Porque à medida que você estimula com os estímulos corretos, você auxilia na criação de esquemas mentais, segundo Piaget, para que ela possa passar para a próxima etapa. E quando se trata da alfabetização, qual seria o conhecimento que essa criança precisa? Ela precisa entender a nossa língua. Ela precisa, para que ela possa escrever, ela precisa consolidar primeiro a percepção que a nossa língua ela tem uma relação quase que regular, né? Quase que regular, não posso dizer que completamente regular, das letras e seus sons. E que a partir daí é assim que é na minha língua eu leio e escrevo. Então, é importante compreender que o sistema de escrita alfabética, ele se processa dessa forma, e a criança precisa também ter essa clareza, para que a partir daí ela crie as suas hipóteses, inclusive para escrever. Ok? E ela estará fazendo as suas tentativas mediante o estímulo que ela recebeu para chegar lá. E aí, você precisa compreender que o meio, ele é muito importante nesse processo. Como aí está descrito, né? O meio ele influencia o resultado. O estímulo que você oferece para o seu aluno hoje, durante as suas aulas, pode aproximá-lo ou afastá-lo da alfabetização. E aí eu pergunto: qual é a etapa que você se encontra? Em qual etapa você se encontra desse processo? Você está oferecendo estímulos que aproximam a criança pré-silábica do nível alfabético ou simplesmente você está oferecendo estímulo para contribuir que ela fique no nível pré-silábico ainda? Então eu preciso que você pense sobre isso para que você simplesmente possa desenvolver essa percepção do seu aluno, tá? E daí para frente, ter como resultado a leitura e a escrita. Então, para formular hipóteses, essa criança precisa ter compreendido o processamento da informação anterior, que é a relação letra-som, tá? Quando ela entende isso, ela vai transferir isso para a
escrita, criando hipóteses e não copiando, repetindo igual um papagaio, tá? Essa criança precisa revelar um trabalho mental de análise e organização. Ela precisa perceber que para que ela possa ler uma palavra, ela precisa organizar esses sons dentro dessa palavra, extrair dela o significado. Assim também, para a escrita, eu preciso analisar a minha cadeia sonora, eu preciso ter consciência fonêmica para isso, para ler e escrever, entendendo que cada som eu represento como a letra e construo ali aquela palavra ou aquela frase. Ou seja, eu preciso dar condições que ela se organize e pense sobre o seu processo. E aí, Moraes fala o seguinte: a qualidade do que a escola oferece para pensar é fundamental para que elas tenham boas reflexões. Gente, deixa eu só tirar aqui dessa tela para falar olhando bem para você. Não adianta desejar que o seu aluno alcance um nível se o estímulo que você oferece hoje não dá condições para que essa criança crie hipóteses. Formule as suas hipóteses. Não tem como, não tem como. E aí você não pode exigir que essa criança, num ditado, por exemplo, escreva alfabeticamente, como a gente vai ver daqui a pouquinho um exemplo, se essa criança não tem condições absolutamente nenhuma de processualizar isso, de processar isso. E aí, na construção de uma palavra, vai demandar as habilidades antecedentes. E será que você desenvolveu? Será que você estimulou isso para essa criança? E aí, se ela começa a inverter letras, se ela começa a aglutinar, se ela começa a segmentar, isso tudo tem um ponto de partida que não é a escrita propriamente, e sim a construção antecedente dos estímulos fonológicos. Como que você consolidou isso? Será que você estimulou tudo que você precisava, tá? Então é imprescindível que você possa ter atenção para isso. Não é de qualquer jeito que tudo acontece, tá? E não é um passe de mágica. Vai até parecer que é mágica, mas não é mágica. Então, na perspectiva psicogenética de Emília Ferreiro e Ana Tiberoschi, o foco era compreender, o foco dela era entender como que essas crianças pensavam? Como que era o seu próprio cognitivo da criança de 4 a 6 anos para ler e escrever? Como que elas pensavam a escrita? Como que elas processavam isso? E a partir daí elas começaram a compreender o modelo mental de pensamento dessa criança, o modelo de pensamento dessa criança. Aquelas que se caracterizavam pré-silábica, como que elas pensavam, as silábicas e por aí vai. E entendendo que para chegar em cada nível de pensamento, essa criança acessa as informações que ela possui. Se ela não possui as informações devidas, dificilmente essa criança vai avançar nesse processo. Ela pode ficar até mesmo estagnada. Por quê? Porque ela não tem informações que possa ajudá-la a consolidar o conhecimento. E é muito comum quando você começa a estimular essa criança que notavelmente chegou para essa silábica para você, e de repente, como uma mágica, essa criança começa a ler. E aí você fala, como que isso aconteceu? Como isso é possível? É possível porque você deu o estímulo certo para ela, você trabalhou consciência fonológica, essa criança entendeu qual que é a relação dessas letras que você ensinou depois disso com os sons, e aí ela mesma vai integrando aquelas informações que outrora não fazia sentido e agora faz. E aí fica muito fácil para que ela possa ler e escrever. E aí deixa de ser aquele bicho de 7 cabeças e ela começa a fazer as relações e você que nem ensinou determinado fonema para ela, nem ensinou determinada letra para ela, essa criança já começa a fazer essa leitura e essa escrita como num passe de mágica. Mas o que aconteceu foi apenas um estímulo que foi oferecido, integrou as informações, deu condições dessa criança pensar e bingo! Aconteceu. Aconteceu o resultado de um estímulo de qualidade. Então, mais uma vez, a qualidade do estímulo que você oferece para o seu aluno na sala de aula irá aproximá-lo ou afastá-lo da alfabetização. Então, qual é o estímulo que você tem oferecido para o seu aluno? Já parou para pensar nisso? É muito importante que você possa
ancorar isso, trazer isso à tona, parar e refletir um pouco mais sobre isso. Falando dos níveis de escrita classificados por Emília Ferreiro, eles trouxeram um nível pré-silábico. E tem gente, e é até interessante falar sobre isso, né? Tem muita gente dizendo que a classificação do nível de escrita por Emília Ferreiro está obsoleto. Ah, gente, tudo que vem depois disso é apenas uma nova representação, uma releitura daquilo que foi estudado anteriormente. Então, não existe conhecimento novo. Existem organizações novas, nomenclaturas novas, existem testes novos que apenas retratam mais concisamente aquilo que uma vez que foi, que tenha sido observado, ainda que empiricamente. Sabe? Então, é a mesma coisa. Eu gosto sempre de pontuar isso para que você entenda. O nível de escrita ele vai estar intimamente relacionado com o nível fonológico desenvolvido. À medida que eu desenvolvo o nível fonológico do meu aluno e o nível fônico, essa criança avança nas suas hipóteses de escrita, ok? Então, a representação da escrita é apenas um termômetro para que você entenda que essa criança, o que essa criança precisa, o que ela já tem e o que ela não tem. Deu para entender? Então, não foque no nível de escrita, foque no estímulo que você precisa oferecer. O resultado que é a escrita é apenas a externalização daquilo que essa criança compreendeu. A leitura dela é apenas uma forma de externalizar aquilo que ela tem de informações. Se falta isso, é porque está faltando informação e você precisa saber qual é a informação. E aí você vai virar um pesquisador dessa criança, para que ela possa mostrar para você e você, analisando esses aspectos, possa entender qual é o ponto de partida, tá? Eu espero que esteja claro para você e eu vou te dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, iniciando, né? O nível pré-silábico, modalidade de representação básica da escrita, que pode imitar desenhos de letras, ou pode imitar o próprio desenho, ou apenas uma imitação da representação de uma fluência de escrita, como no primeiro caso, aí da sua esquerda, né? Nós temos aí dois, duas representações, dois quadros. No primeiro quadro, nós temos uma representação de uma fluência de escrita, mas na verdade não está retratando nada. E no segundo caso, nós temos aí ou a representação do desenho ou a mistura dessas letras, né? Que essa criança conheça ou não conheça. Pode ser a letra do seu nome ou não, e por aí vai, tá? O mais importante aqui é extrair que tanto no nível um quanto no nível 2, tanto no uso de letras e de desenhos e caracteres aleatórios, né? Quanto para o uso da correspondência dos seus. Aliás, quanto ao uso das letras, que não fazem correspondência ao valor sonoro daquelas palavras, essa criança está no nível pré-silábico e ainda não tem estímulos fonológicos consolidados. Então, o que que você precisa? Volta lá naquele módulo e pega todos os estímulos que você precisa a nível fonológico e começa a desenvolver com essa criança, ok? O que que uma criança do nível pré-silábico vai precisar? Ela vai precisar de estímulo fonológico. O que ela não precisa? Cópia. Ela não precisa de cópia. Ela não precisa de atividade escrita, ela não precisa disso, tá? Não precisa. Aqui, se você der uma atividade escrita para essa criança, ela vai apenas copiar. E aí você escolhe se você quer formar um copista ou se verdadeiramente você quer trabalhar com uma criança que desenvolva a sua autonomia. Porque você pode avaliar da forma que você quiser, que o resultado sempre será o nível pré-silábico. Porque demanda estímulo correto. Não é estimulando assim que você terá um resultado que você deseja. Não é um conselho ou uma nota que vai fazer com que essa criança modifique a sua forma de pensar. Não é um encorajamento apenas que vai fazer com que essa criança mude sua forma de pensar. É o estímulo adequado, que vai fazer sentido para que ela possa
que vai fazer sentido para que ela possa ter condições para pensar. Isso é muito importante, tá? Esses dias no meu consultório, eu recebi uma mãe com uma criança de primeiro ano, no nível pré-silábico ainda, e aí, numa reunião, da escola, a professora mostrou qual era o conceito do boletim dessa criança, a mãe questionou, e aí a mãe perguntou assim: mas como eu posso ajudar o meu filho em casa para que ele leia e escreva? Aí ela disse: você pode encorajá-lo. Você precisa dizer para ele que ele é capaz. Aí eu, poxa vida, que coisa linda, né? Realmente, eu preciso elevar o potencial o sentimento de competência do meu aluno. Ele precisa saber que ele é capaz, sim. Isso é extremamente importante. Mas só falar para ele que ele é capaz não muda o pensamento dele sobre a escrita e a leitura. Muda o pensamento dele sobre a capacidade dele. É só isso que vai mudar. Falar para o meu aluno ou para o meu filho, né, que ele é capaz, não muda nada. E ele vai entender que como que eu sou capaz se eu não sou capaz de ler ou escrever uma palavra que a professora mostra? Como serei capaz? E aí eu volto aqui, ó. Como serei realmente capaz se eu tirei zero? Como que eu serei capaz? Então não é por esse meio, tá? Eu preciso, uma criança, anota aí, você precisa anotar isso. Uma criança no nível pré-silábico, ela precisa de estímulo da palavra, ela precisa entender o que é uma palavra, para que ela possa avançar. Como que eu vou fazer isso, Carla? Você vai estimular o nível da palavra, da percepção da palavra na palavra, da percepção da palavra que se repete em vários momentos, da palavra que aparece na frase, através de jogos, através de atividades lúdicas, para que essa criança possa avançar para o próximo nível. Compreender as sílabas, a quantidade de sílabas dentro da palavra que ela fala. Isso tudo dará subsídios para que essa criança tenha um nível de pensamento silábico. E aí ela pode representar a sua escrita, ou até mesmo fazer a sua leitura, né? É, indicando uma letra para cada. Ela pode olhar três letras e fazer a leitura como se fosse a palavra. Ela pode ler. Pode estar escrito O-A e ela lê lá, ó, bola. Porque ela diz assim, ó, tem o O e o A, muito bem. Então ela está incidentalmente fazendo uma representação dessa leitura e, consequentemente, também dessa escrita. Ela está quantificando, então ela está no nível silábico. Ela não precisa escrever para que você entenda que ela está silábica. É o pensamento, é a formulação dessa resposta que mostra como essa criança se encontra. Então, existe um nível silábico, quando ela faz uma correspondência das letras, da sonoridade presente nessa sílaba e relaciona com a letra que tem aquela sonoridade. Então, como eu disse no exemplo, bola, ela fala bola e lembra da letra O e da letra A. E aí ela escreve assim. O-A. Muito bem. Para ela está escrito bolo. Porque ela pensou no som, ela percebeu o som, ela pensou silabicamente, ela representou assim. Quando essa criança atribui letras aos seus valores sonoros, a letra na escrita, aos seus valores sonoros, essa criança está silábica. Silábica com qualidade. E aí eu chamo silábica com valor sonoro, tá? Seja de vogal, seja de consoante, ela está representando assim. Ela está fazendo a relação com aquela letra que ela já observa, que ela já sabe o som que representa, tá? E aí, se ela for avançar para um próximo nível, essa criança ela estará no nível silábico alfabético quando ela começar a fazer uma leitura de uma sílaba, e consegue fazer a representação dessa sílaba quando ela quer registrar essa palavra. Ela leu bó, e quando ela está pensando na sílaba bó que ela tem que representar, ela já sabe que possui aquela letra B e a letra O que tem esse som, ela já sabe fazer essa representação. E se ela, para escrever bola agora, coloca o B e o O,
Simplesmente ela está silábica. Alfabética. Por que alfabética? Porque nesse momento ela está pensando na sílaba completa e representando. Mas pode ser que para escrever a sílaba lá, ela só coloque o L ou o A, ok? E aí, por ela perceber isso, e você observou que, poxa, ela já sabe a letra L, ela já sabe a vogal, por que que ela ainda está ali empacando com a falta de alguma letra para completar aquela sílaba? Dois efeitos podem acontecer. O primeiro deles é falha na consciência fonêmica, ela ainda não percebe esses sons presentes na palavra, ou ela não se atentou, ou ela não sabe verdadeiramente qual é a letra que representa. Acontece muito isso. E aí ela omite. Ou ela também só percebe aquele som. O som relevante para ela é o som do L, ou o som do A. E aí você precisa trabalhar o que com essa criança? A leitura dessas sílabas, para que ela possa entender o que é o lá. Ela precisa perceber na sua articulação que para falar bola, a minha boca se movimenta diferente. Na sílaba lá, a minha boca faz o a. E quais são as letras que representam esses sons? Mostra para ela. Trabalha com ela essa organização desse som com a letra. Qual é o som que aparece no primeiro pedacinho do nome das figuras? Dá para essa criança a letra, a consoante, a vogal, para que ela possa associar. Dê a essa criança o alfabeto móvel, as articulações, para que ela possa perceber isso. Tem um jogo que eu trabalho, deixa eu só ver aqui se eu tenho esse vídeo para mostrar para vocês, que é o jogo. Não sei se eu já mostrei falar nisso, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui. Que é o trinca de fonemas. Na verdade, são três. Cadê? Deixa eu ver aqui. São. Ah, esse aqui, ó. Deixa eu botar para vocês verem. Deixa eu botar aqui. Deixa eu abrir um slide aqui para mostrar. Ó, eu vou colocar aqui duas. Ó, olha aqui. Eu vou colocar aqui. Esse exemplo que eu vou mostrar para você agora é o momento em que eu estou tirando essa criança do pensamento silábico para o silábico alfabético, rumo ao alfabético. Qual é a minha estratégia de leitura primeiro? Eu mostro para essa criança as sílabas que formam uma consoante que eu ensinei. Ela já sabe as vogais. Agora eu ensinei uma consoante para ela. Nesse contexto aí, eu escolhi trabalhar o som do B, da letra B, porque ela trouxe uma bola. Esse menino ama futebol. E aí eu fui estimular isso, a esse contexto com ele. E ele percebeu rapidamente. Então, eu peguei algumas figuras que tenham essas sílabas para que ele pudesse associar o som dessas letras às letras. Então, ele está fazendo um trabalho de leitura nessa atividade com o joguinho Trinca de Fonemas. Se você quiser esse joguinho, a gente consegue mandar para você. Tem lá na minha loja virtual. Chama a Bruna, que ela pode te dar um desconto, chama a minha equipe de suporte, que como você é aluno, você a partir de agora você tem desconto em todos os meus produtos. Então, é bacana que você acesse isso, tá? E eu vou mostrar aqui para que você possa perceber qual foi a minha estratégia, primeiro de leitura, para que depois ele pudesse ler, escrever. Duas bocas que estão falando, o primeiro pedacinho que começa o nome de algum desenho aqui. E você vai precisar pegar as letras que essas bocas fazem, beleza? Então, olha só, vou deixar as letras aqui e você vai juntar esses pedacinhos aqui, ó.
O que as bocas estão falando? Aí letras primeiro sem falar. Não acredito, foi muito rápido. Vamos lá. O que essas bocas estão falando? Bom. Bom. O que começa aqui com bom? Muito bem. Caraca, coloca aqui. Agora, deixa eu te contar um segredo. Essa letra aqui, ó, ela pode ser O ou pode ser O. Então, ela pode fazer Bó ou ela pode fazer Bo. Qual é? Bolo. Muito bem. Qual é o outro? A outra palavra aqui tem uma que faz assim, ó. Bo. Boné. Muito bem, boné, boné, bolo, mas o que que começa com bó ou com bo? Balão. Ó, bá. Vamos pro próximo? Show de bola. Vamos nessa. É isso. Essa Carla tá amando, hein? Vou pegar o próximo. Deixa eu ver. Se não tiver o desenho aqui, você pode. É isso. Então, nesse vídeo, eu mostro para essa criança essa associação articulatória, a associação com as letras, que isso ajuda nesse processo de compreensão da leitura e também da escrita, tá? Eu preciso fazer essa relação boca, som e letra. E também preciso fazer letra, som, boca, para que essa criança possa ler, tá? Então, esse apoio no começo é imprescindível. Uma criança num nível silábico alfabético, ela precisa entender o que tem, ela precisa pensar mais no que tem no interior dessas sílabas, tá? Nesses sons. E esse suporte de leitura, de construção, é imprescindível, tá? Para que ela possa perceber isso. Só não é tão simples assim se essa criança ainda não foi estimulada para perceber esse som. Às vezes a criança nunca ouviu, a criança ainda não está atenta para isso, não foi ensinada a isso, mas precisa ser. Você precisa criar um contexto, apresentar as consoantes para essas crianças, para que ela possa associar com as vogais. Inicialmente você começa pelas sílabas simples e à medida que ela vai desenvolvendo esse conhecimento das consoantes e os seus sons, ela começa também, consequentemente, desenvolver as sílabas complexas, sem que você precise parar tudo para trabalhar isso com ela, tá? Mas onde eu quero chegar nesse momento? Num nível alfabético. Então, eu preciso começar do estímulo mais fácil para o estímulo mais difícil. Então, inicialmente, eu farei apenas a estimulação de palavras com sílabas simples. E depois, à medida que o repertório desses fonemas vai crescendo, essa criança vai percebendo as sílabas em diferentes formações, não só consoante e vogal, e sim consoante, consoante, vogal, vogal, consoante e vogal, e por aí vai, tá? Depende muito das palavras e dessa percepção, né? Mas é importante que ela seja estimulada primeiro na leitura disso para que depois ela possa escrever. E o próximo nível de escrita. Antes de passar para o próximo nível, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu gosto muito de trazer esse exemplo, que é o exemplo de. Vocês estão vendo, né? Chega aqui? Sim. É o exemplo de uma avaliação de uma criança que foi corrigida dessa forma quando essa criança estava no primeiro bimestre do primeiro ano. Ela já estava silábico-alfabética, essa professora acabou dando errado em tudo que ela colocou, não considerou absolutamente nada no processo de construção dessa escrita, e essa menina foi para recuperação de ciências, tá? Porque ela não escreveu alfabeticamente, que era o mínimo que eles estavam querendo. Primeiro bimestre do primeiro ano. Pensa que nível de crueldade, né? Claro que eu fui à escola, fiz os requerimentos relacionados à própria criança, pedi que eles observassem melhor sobre isso, enfim, fiz a minha parte. E essa criança se desenvolveu muito rapidamente por causa dos estímulos oferecidos a ela, tá? Dá uma olhadinha. E olha aqui a palavra hipopótamo, jacaré, leão.
Ó, pipoca. Se ela botou esse P aqui, por que que ela não percebeu o outro aqui? Naturalmente, ou uma questão atencional, ou mesmo uma demanda de consciência fonêmica que precisava ainda fortalecer um pouco mais, tá? E por aí vai. Próximo nível de escrita é o nível alfabético. No nível alfabético, essa criança já compreende, ela já faz leitura. Essa criança ela já faz leitura e a escrita dela é uma escrita mais completa. Porém, ela não tem compromisso com as questões ortográficas. E pode ser que na leitura ela leia palavras de sílabas simples, ela leia frases com palavras de sílabas simples, mas ainda não esteja num nível ortográfico da língua, porque vai demandar um conhecimento que não se dá com a relação letra-som, tá? Porque a partir daí ela precisa compreender as ocorrências, né, presentes na nossa língua. Por exemplo, que o G, quando está com E e com I, ele faz o mesmo som do J, né? Ela precisa compreender, por exemplo, que o Z, o som do Z pode ser representado pela letra S em algumas palavras. Então, isso vai implicar na leitura também. É por isso que é muito importante que quando eu estiver trabalhando com a ortografia, eu exponha mais essa criança para ler, de modo que ela possa memorizar as palavras que são devidamente escritas com aquelas letras. Independente de uma análise fonológica, tá? Aí eu já estou falando da análise ortográfica. Não é esse o nosso assunto nesse momento. Nós teremos um módulo que eu vou falar apenas sobre isso. Mas aqui eu preciso chamar a atenção que ela não tem compromisso com a ortografia. Aqui, ó, cinema, ela lê, não, ela escreve cinema com S. Por quê? Porque tem o som da letra S. Ela ainda não sabe que cinema se escreve com C, tá? Mas ela está no nível alfabético, ela compreende o sistema de escrita alfabética, e a partir de agora, o que eu vou desenvolver nela? Eu vou desenvolver a ortografia, tá? Aqui tem uma construção, né, da palavra. Vai lá. Percebam como ela vai puxando som por som. Tô. Oi. Bonitinho, né? Ela vai puxando som por som e ela já desenvolveu a análise fonêmica, ela já faz a leitura dessa palavra e, consequentemente, ela escreve essa palavra. E é muito nessa fase, a criança está saindo do silábico alfabético para. Deixa eu tirar aqui. É muito comum essa criança saindo do silábico alfabético para o alfabético, que você possa expor essa criança à leitura para que ela possa perceber que está faltando letra quando ela escreve. Se ela escrever, por exemplo, bola, B, o O e o L, peça para que ela leia. E aí, quando ela chegar no L, ela vai perceber que está faltando uma letra. Ela vai fazer bola, bola. Ih, tá faltando A. Ou então ela escreve B-O-A. E aí você pede para que ela leia. E ela vai lá. Bo-A. Ué, boa. Bola. Ó. Ok? E aí ela vai perceber que tem um L ali que está faltando para fazer o lá. Ou você mesma pode provocar, você pode pedir para que essa criança perceba e diga: o que está faltando aí? Nessa sílaba lá, tá faltando o quê? Faz na sua boca, veja qual é o som. Tá faltando alguma letra? Para que ela possa trazer essa percepção, tá? Então, a leitura é importante para fazer essas correções do nível silábico, alfabético, para o nível alfabético, beleza? A próxima coisa que eu quero mostrar para vocês é essa.
essa representação aqui. Mais uma vez, né, quando a criança está no nível alfabético, ela já compreendeu o princípio alfabético. E o que é o princípio alfabético? É o que eu acabei de mostrar no vídeo e vou mostrar agora. Essa criança, ela escreve sem comprometimento com a ortografia. Aqui no som do xô, esse som é o som do X. E ela vai colocar assim, ro, tem o som do R. Sim, você pode ler cachorro, né? Mas essa criança vai ler cachorro, porque aqui ela está fazendo a representação do som do e não do R. A representação dos diferentes sons do R, você vai trabalhar na parte ortográfica quando o seu aluno alcançar esse nível aqui. Então, a apropriação da ortografia, ela vai se dar a partir do nível alfabético e não antes dele. Por isso que não faz sentido. Eu quero que a criança alcance o primeiro objetivo, que é entender o sistema de escrita alfabética. Depois disso, eu corrijo e vou para a ortografia. Não tem como fazer isso, tá? E você vai escrever, o que que você vai escrever aí? Um título para o desenho. E esse título vai ser? Coelho no Parque. Então, escreve aí. Escreve aí que eu quero ver. Parece que eu errei. Tá certo. Tá? Coelho. Coelho. No. No. É com T, né? Isso. Muito bom, hein? Peraí. Nossa. Então, deixa eu ver. Coelho no parquinho. Peraí, o que eu vou fazer? Bonitinho demais, né? E aí, olha só que bacana. Depois daquela etapa, a criança pode ser exigida nessa ortografia, na escrita cursiva também. É muito importante. Depois que ela desenvolve a compreensão do CEA, que ela já faz a leitura, mesmo que seja de sílabas simples, frases simples e tudo mais, ela já tem leitura, ela já possui isso. Você vai melhorando cada vez mais a partir de agora, porque faz sentido. Por isso que eu sempre falo, ó, escrever com letra cursiva antes disso não faz sentido nenhum. Vai ser apenas um copista que você está formando. Pensar em ortografia antes disso também não faz sentido nenhum. Ela não terá condições de argumentar. Então, assim, toda a construção da escrita, ela precisa ser construída com etapas, e sempre pensando na consequência de uma leitura e de uma construção de um nível de pensamento. Então, que você possa, a partir de hoje, ao analisar e avaliar o seu aluno, considerar esses aspectos. E se você até aqui fez o contrário, valorizou mais a escrita do que a leitura, modifica isso. Trabalha com essa criança dessa forma processual para que ela possa avançar cada vez mais. Eu espero que você tenha tido uma ótima compreensão dessa aula. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar, que nós estamos aqui prontos para te atender. Até a próxima aula.